Quando alguém vai começar uma construção do zero, dependendo do caso, é preciso fazer toda a preparação do terreno, como deixar o solo plano e coisas desse tipo. Porém, em várias ocasiões, foram descobertas coisas incríveis durante esse processo. E não estou falando de quaisquer objetos, mas sim de coisas com grande relevância histórica. Meu nome é Ivan Lima e é um prazer ter você aqui na Fatos Desconhecidos. Em 2018, trabalhadores da cidade de Berlim encontraram uma bomba da Segunda Guerra Mundial de 500 quilos. O artefato foi encontrado por um trabalhador que operava uma escavadeira. A descoberta provocou um caos em Berlim, pois a operação para retirar a bomba do local gerou transtornos de grandes proporções para os moradores e para cerca de 10 mil que passam pela região. As ruas foram evacuadas, assim como edifícios em um raio de quase 1 quilômetro em torno do local, e as pessoas tiveram que deixar suas casas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Berlim foi alvo de cerca de 380 bombardeios. Estima-se que, somando aviões ingleses, americanos e russos, cerca de 45 mil toneladas de explosivos foram lançadas na cidade. As autoridades alemãs calculam que ainda podem ter cerca de 3 mil bombas, granadas e restos de munições espalhados pela cidade. O mesmo aconteceu em 2013, em Belgrado, capital da Sérvia. Só que dessa vez, trabalhadores encontraram uma bomba alemã, que também remonta à Segunda Guerra Mundial. A descoberta também levou a uma evacuação do local, já que a bomba, de 1 tonelada, continha mais de 600 quilos de explosivos. Esse tipo de bomba era muito usado pelos aviões a mando de Hitler. E Belgrado foi um forte alvo de pilotos nazistas durante os estágios iniciais da guerra. O primeiro-ministro da Sérvia comentou que, se a bomba tivesse explodido acidentalmente, teria destruído toda a área onde foi encontrada. A bomba foi levada para uma base militar próxima para ser detonada em circunstâncias controladas. Em março de 2014, mais 3 bombas da Segunda Guerra Mundial foram encontradas em uma construção de parque eólico na Baía de Liverpool. Os artefatos foram descobertos no fundo do mar e logo depois foram detonados. A Apple, além de fazer avanços incríveis em seus aparelhos tecnológicos, também já fez uma descoberta arqueológica incrível. Em julho de 2013, algumas pessoas iniciaram os trabalhos para construir uma nova loja da Apple em Madrid. Porém, durante a preparação do terreno, os funcionários acabaram encontrando os restos de um hospital do século XV. Segundo arqueólogos que visitaram o local, o hospital recebeu pacientes que contraíram a temida praga dos anos 1400, a famosa peste negra. O prédio do hospital acabou sendo desativado e destruído em 1854, e o que restou da construção foi coberto por uma nova pavimentação. O legal é que a Apple tratou de incorporar parte do edifício em sua nova loja. O curioso é que, 4 anos antes da descoberta do hospital, alguns trabalhadores da construção civil tinham encontrado os restos de uma igreja, bem ao lado de onde a loja da Apple seria construída. Na ocasião, uma estação ferroviária estava sendo construída no local e uma janela foi feita em volta das ruínas, para que as pessoas pudessem ver o achado histórico. E há alguns anos que encontraram uma cápsula do tempo nos Estados Unidos. Foi durante uma escavação para a construção de um novo edifício do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Só que, durante o serviço, os trabalhadores acabaram encontrando uma cápsula do tempo, que data do dia 5 de junho de 1957. O recipiente tinha um bilhete dizendo para ser aberto em 2957, 1000 anos depois de ser enterrado. Porém, os responsáveis pelo Instituto resolveram abrir a cápsula para saber qual era a mensagem. Dentro do vidro, perfeitamente vedado, havia gás argônio,
componente usado para assegurar que o conteúdo do vidro não iria degradar com o passar dos anos. Dentro do recipiente havia uma carta do então presidente do MIT, com documentos e lembranças que dizem algo sobre o estado da ciência, tecnologia e educação, e mais especificamente, o estado do Instituto de Tecnologia de Massachusetts em 1957. Além da carta, também havia a cópia do livro Um Cientista Fala, em tradução livre, uma caneca de recordação da classe de 1957, uma garrafa vazia de tônica e um recipiente com penicilina sintética. Também havia um cryotron, um aparelho inventado no MIT em 1957, que, de acordo com os pesquisadores, naquele tempo, iria substituir os complexos tubos e caros transistores em computadores eletrônicos do futuro. Aqui no Brasil, também foi encontrada uma cápsula do tempo, em 2017, durante as obras de demolição do Colégio Aristiliano Ramos, em Lages, na Serra Catarinense. Foi encontrado um pote que ficou enterrado por 83 anos. Dentro do pote havia moedas, a mais velha de 1731, e exemplares de jornais, de 1932 e 1934. Dentro do recipiente também havia um convite para o lançamento da construção do colégio, marcado para o dia 3 de outubro de 1934. Ainda não se sabe por que esses objetos foram escolhidos para serem eternizados, mas, pelo que podemos ver, essa era uma forma das pessoas tentarem contar algo para as próximas gerações. Em 2014, durante uma pesquisa de rotina em um canteiro de obras de uma estrada na Flórida, foi encontrado o corpo de 2.000 anos de uma nativa americana. Acredita-se que o corpo pertence a um membro da tribo Tequesta. Primeiro, os trabalhadores encontraram alguns dentes, mas não levaram a sério. Depois, foram encontrados dedos de um pé. Aí, quando eles descobriram que os dedos estavam conectados de fato a um pé, eles sabiam que tinham encontrado algo de especial. Depois que os arqueólogos escavaram a área, descobriram todo o corpo da mulher. O esqueleto estava quase completamente intacto, com exceção de alguns ossos quebrados. Análises dos restos mortais determinaram que a mulher tinha apenas 1,5 m de altura e menos de 30 anos. Também há indícios de que ela pode ter morrido de alguma doença, uma vez que não há evidências de assassinato. Você sabia que uma das múmias mais conservadas do mundo foi encontrada na China? Em 1968, trabalhadores que cavavam um abrigo antiaéreo para um hospital perto de Changsha desenterraram a tumba de Xin Jui, bem como as tumbas do seu marido e de um jovem, que aparentava ser o filho dela. Por estar extremamente conservada, os restos de Xin Jui deram a chance de pesquisadores comprovarem de quem era o cadáver. O mais assustador é que, além de estar cercada por materiais e objetos que demonstravam sua riqueza, sua pele e seu sangue se mantiveram intactos por milênios. Seu sangue foi identificado como tipo A, sua pele era macia e ela estava com muitos dos órgãos intactos, algo que, na época, os pesquisadores nunca tinham visto antes. Eles também conseguiram descobrir que ela morreu de um ataque cardíaco quando tinha por volta de 50 anos. Estima-se que ela tenha vivido entre 217 a.C. e 168 a.C. E quando uma construção de 15 milhões de dólares tem que parar porque os trabalhadores encontraram uma aranha extremamente rara? Foi isso que aconteceu em 2012, em uma rodovia de San Antonio, no Texas. Os trabalhadores se depararam com uma aranha em um buraco no meio da obra. E com a ajuda de um especialista que acompanhava o projeto, eles conseguiram identificar o animal. A aranha também foi analisada por um taxonomista, que confirmou que a aranha pertence à espécie de Sicurina veni, incluída desde 2000 na lista do governo federal dos Estados Unidos de animais ameaçados de extinção.
A aranha tinha sido vista apenas uma vez, em 1980, em um local próximo à rodovia. Na época, as autoridades tiveram que dar um jeito de tentar avançar o projeto, sem causar interrupções na área onde a aranha reivindicou ser sua casa. Já em 2014, paleontologistas foram chamados para ir a um canteiro de obras na cidade de Seattle. O motivo? Alguns trabalhadores encontraram uma presa de mamute no local em que estavam trabalhando. A presa, que tinha cerca de 2,6 metros de comprimento, era de uma espécie conhecida como Mammuthus columbi. Os paleontologistas estimam que a presa tinha cerca de 60 mil anos de idade. Lembrando que os mamutes foram extintos há cerca de 10 mil anos, tornando essa uma descoberta extremamente valiosa. 2 anos depois, também nos Estados Unidos, foi a vez de trabalhadores encontrarem uma ossada de mamute enquanto fazia obras no campo de futebol americano da Universidade Estadual de Oregon. Primeiro, os trabalhadores encontraram um fêmur de mamute, junto com ossos de outros animais extintos na Era do Gelo. O que se sabe é que o mamute não morreu devido a ferimentos, mas de causas naturais. Acredita-se que o local onde o estádio foi construído foi um lago há pelo menos 10 mil anos. Mesmo após a descoberta dos ossos, a expansão do campo continuou. Como não foram encontrados restos humanos, o lugar não é considerado um sítio arqueológico. Essas foram algumas das coisas mais incríveis que pessoas encontraram em canteiros de obras. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!